Certo? Ok? Som, som, som. Beleza. Bom, gente, bom dia a todos. Vamos continuar o nosso trabalho nesse material aqui, né? Deixa eu só aqui encontrar a parte dele. Faltou um pedacinho só da aula de ontem para a gente poder continuar com o nosso conteúdo de hoje. Então, estávamos aqui, ó. Não, o anterior. Aqui. Esse era o slide, ó, só voltando ao anterior que nós paramos, né, naquela repetição dos artigos. Vamos aqui para esta frase. Os canetões, nós temos aí? Aqui. Beleza. Ó, aqui é o seguinte. Geralmente, quando nós escrevemos as frases, nós temos essa preocupação imensa em fazer essa concordância. Porém, existem algumas expressões, e no caso são expressões predicativas, ó. Aquelas que estão de laranjinha, ó. É proibido alguma coisa, é bom, é alguma coisa assim. Aqui, ó, por exemplo, é proibido entrada. Faltou a palavrinha aqui, porque eu acho que eu não pintei, ela tá de cor branquinha. Entrada. É proibido entrada. E aqui, você vê uma diferença, ó, tá vendo? Você vê aqui um O, e aqui no mesmo exemplo embaixo, você vê um A, ó. Por que não concordou e aqui concordou? É o que a gente vai estudar agora. Ambas as situações estão corretas. Aqui você vê, é proibido entrada, mas aqui é proibida a entrada. E aí a gente vai entrar em algumas explicações nesse sentido. Então vamos lá. Primeira coisa é entender que quando eu escrevo frases com predicativo, olha lá, sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, Joana é boa, certo? Eu não ia dizer Joana é bom, tudo bem? Então lá, sujeito, simples, e esta oração é uma oração que traz um verbo de ligação, nesse predicado tem um verbo de ligação e um predicativo. Isso. E um predicativo do sujeito. Agora, a expressão é boa, ela pode sofrer algumas alterações quando a coisa que está sendo qualificada não é bem uma pessoa, mas um substantivo. Então, por exemplo, cerveja, coca, torta, quando são nomes comuns. E isso pode apresentar uma dupla situação. E o que vai acontecer então? Olha lá, ó. Torta, ó, torta de frango, que é o sujeito. Se você fosse escolher a palavra que representa o maior significado, qual é? Frango ou torta? Núcleo. Núcleo desse sujeito, quem seria? Torta. Então, você reconhece que o núcleo do sujeito é uma palavra feminina, certo? Ó, a torta. Nesse sujeito, então, eu tenho torta, que é feminino, um termo feminino, apresentando o seu núcleo. Torta de frango é bom ou boa? Bom. É. Calma. Torta de frango é bom. Olha que estranho. Diferente do caso de Joana, que é um nome próprio, e a gente sempre vai ter que concordar esse predicativo, né? Porque é um predicativo, se trata de um predicativo do nosso sujeito Joana. Aqui no caso de torta de frango, não é um nome próprio, é um nome específico para um substantivo. Beleza. Só que aqui ficou bom. Existe uma regra que diz o seguinte: quando o nome substantivo não está acompanhado de nenhum determinante antes, e aqui no caso do determinante, seria um caso de adjunto adnominal. Opa, adnominal. Por exemplo, eu poderia usar a torta, aquela torta, nossa torta, a torta dela. Se houvesse determinantes, que é o que a gente... Hoje as canetas estão caindo da minha mão. Olha lá. Nossa, se tivesse os determinantes, que a gente já sabe que
eles são sobras, né? Apenas aqui vão especificar essa torta, aí aconteceria a concordância, ó. Essa é a regra. Então, quando o nome está só ele, sem nenhuma outra palavra, por exemplo, geralmente sempre vem um artigo. Geralmente, muito útil o artigo. A torta de frango é boa. Se tivesse o A, o boa ficaria boa. Agora, torta de frango é bom. Cerveja é bom. Agora, a cerveja é boa. Então, essa diferença, ela se fará nesse contexto. Isso, com o nome de pessoa sempre vai concordar, indiscutivelmente. O problema é quando vem um nome específico que é substantivado. Não, torta de frango é gostoso. Tudo no masculino. O A, aí fica gostosa. A torta de frango, ó. A torta de frango é boa. E esse tipo de concordância estranha só ocorre com esses tipos de orações predicativas, pessoal. Só. Tá bom? Então, essa é uma coisa específica, tanto que no slide está ali, tá? Então, vamos acompanhar aqui. Então, torta de frango sujeito é bom. Fica irregular quando não tem especificação. Ó, quando eu falo irregular, não houve alteração. Agora aqui ficou regular, ó. Houve uma variação. Não variou, fica invariável a expressão. Não varia quando o sujeito não é especificado. Agora, quando o sujeito ele tiver um determinante com a presença de algumas dessas palavrinhas antes da torta, essa palavrinha é que vai acabar influenciando na flexão do nosso predicativo, ó. Então, a torta de frango é boa. Aí a gente vai agora para o slide, confirem todo esse raciocínio aí. Então, olha aqui. Tá, pode copiar. Senão vocês ficam aí perdidos. Deixa eu só arrumar esse slide aqui. Que eu acho que ele tá a palavrinha bem aqui. Aí. Eu quero só você. Aí. Apareceu, Margarida. Certo, gente. Então, olha aqui, ó. Primeiro caso, quando não há variação. Primeiro, né? As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Essas expressões e outras que vão se comportar assim, tomadas, ó, desacompanhadas de determinantes, ou seja, de artigos e pronomes. Se for desacompanhada, ela fica invariável, porque ela fica genérica. Olha lá, ó. Cerveja é bom. Que cerveja é bom? Eu não estou especificando, está bem genérico. Por isso que a flexão do predicado não acontece. Gente, essa flexão ela é única nesse sentido, tá? Não vai pensar que todas as regras de concordância vão depender dessa situação. É só essas expressõezinhas, ó, quando elas fazem parte do predicado. Então, é proibida a entrada. Entrada é proibido. Agora, a entrada é proibida. Houve determinação, houve flexão. Se não há determinação nenhuma, não há flexão. Cerveja é bom. Cerveja é bom. Olha lá, ó. Não tem determinante em cerveja. Agora, esta cerveja é boa. Eu determinei. Que eu estou especificando. Aí nós temos a palavra cerveja com um determinante que influencia na concordância. Coragem é necessário. Agora, sua coragem é necessária. Então, esse aqui é um detalhezinho importante. E, ó, quando cai questão no concurso, eles costumam sempre usar com a expressão é proibida, é proibida. Sempre ainda gera dúvida em muita gente. Inclusive, a gente viu naquelas placas do governo, na aula de ontem, que até o próprio governo fica confuso quando escreve placa, nesse sentido também.
Bom, então é isso. Não queria falar isso ontem, porque senão vocês iam falar assim, ah, já não entendi nada, né? Já no finalzinho dos segundos. Mais algumas frases. Ah, essas frases eu tirei da gramática do Sacconi, tá? Para, de repente, vocês quererem conhecer um pouco como que ele trabalha. Esse cara aqui é um dos melhores que existem, tá? E você pegou o meu link ontem, né? Gente, passa para as meninas depois, tá? Se você puder. Olha lá. É preciso muita paciência para lidar com crianças. É necessário folga. Olha lá. Ó. Aqui, ó. As palavras, o muita não é um determinante. Para a gramática ele não é, por isso que não flexionou. Ó. É como se ele dissesse, é preciso paciência mesmo, normal. É preciso paciência. Então, não há variação. Ó. É preciso, paciência é preciso. O predicado, às vezes está começando a frase, ele devia estar aqui, ó. Paciência para lidar com crianças é preciso. Poderia ficar aqui no final também. Não houve variação. Ó, é necessário folga. Folga é necessário. Agora, se eu disser a folga, como é que ficaria? É necessária a folga semanal. É necessária a folga semanal. Água é bom. Como é que ficaria a mudança? A água é boa. Que outra palavrinha no lugar antes de água poderia aparecer? Esta água é boa. Aquela água é boa. A água da chapada é boa. Ó, tá vendo? Agora, a água é bom assim no sentido qualquer, genérico? Água é bom. Que água é boa? Então não tem como fazer, né? Maçã é ótimo para os dentes. A maçã nacional Fuji, olha que especificidade agora. É ótima. Olha, ó, flexionou. Senão fica no genérico. Maçã é ótimo para os dentes. É proibido entrada de pessoas. Quem é o sujeito da oração? Só para vocês terem certeza. Se você fosse ver quem é o sujeito da oração? Entrada de pessoas estranhas. O sujeito fica invertido, por isso que a gente confunde. Ó. Olha aqui o verbo. Ó. Se você pegar essa estrutura aqui, ó, você poderia tranquilamente colocar no final, que seria o lugar mais exato para ela estar. Entrada de pessoas estranhas é proibido. Tá? Então, às vezes fica invertido. Então, o sujeito fica na frente. Não é permitido presença de estranhos aqui. Ó, a palavra presença, que é a primeira palavra do meu sujeito, ele não recebe também nenhum determinante. Então, a expressão fica invariável. Agora, esta água é boa para matar a sede. A maçã é ótima. É proibida a entrada de pessoas estranhas. Não é permitida a presença de estranhos aqui. É precisa sua presença aqui. Tem gente que acha que fica estranho, né? Usar o é preciso e transformá-lo por precisa. Mas em português não é estranho nem um pouco. É porque nós não falamos o dia inteiro essa expressão. Paciência é preciso. Ou muita não dá. Sua paciência é precisa. Às vezes parece que dá um sentido de precisa, de precisão, né? De ser preciso, no sentido não de necessitar, mas de ser exato. Mas não, gente, nem sempre. É necessária nossa participação. São precisos milhões de anos-luz. Olha aí, ó. Necessário. É no sentido de necessário, que ninguém usa. A gente usa mais no sentido de exatidão. Nossa, quer ver? Essa metragem. A metragem ficou precisa. É mais comum a gente ouvir no sentido de precisão, mas também existe no necessária, como sinônimo de necessária. É necessária sua atenção. É precisa sua atenção, no sentido de necessário. Também existe, tá? Atenção. Uhum. Continua. Isso, ele só está invertido, viu? Só está invertido. Sujeito, verbo de ligação, predicativo. Sujeito, verbo de ligação, predicativo. Não serão necessários estes exercícios. Olha lá, agora quando vai para o plural. Eles vão para o plural também, se o determinante aparecer aqui antes. Senão vai ser assim, ó. Olha só que estranho agora.
Vai lá. Não será, vamos deixar tudo irregular, necessário. Vou tirar e vou escrever só exercícios. Parece estranho, mas está correto. Não está determinado? Não será necessário exercícios para aprender a lição. Não há concordância quando o sujeito da oração não é determinado. Não importa se é singular ou plural. Não importa. Ah, é? Não, eu achei. Muita gente acha mais estranho essa de baixo. Tá, mas não é difícil, é só vocês verem o determinante ao lado, tá? Então, inclusive, é só para fazer um merchan aqui do Sacone, olha como a gramática dele traz vários exemplos. É muito gostoso e ele divide de corzinha, porque fica super didático de aprender, tá? Não abro mão desse autor. Olha lá. Existem também questões que vão indagar essas coisas aqui, ó, de como a gente vai ver a variação da palavra menos, que no coloquial a gente sabe como é que o povo fala, monstro, alerta e pseudo, que às vezes montam uma questãozinha com essas palavras aí. Então, lá, os soldados estavam alerta. A palavra alerta, ela tem duas opções de existir. Ou ela vai ficar alerta enquanto advérbio, ou ela vai ficar alertas como adjetivo. As pessoas estavam alerta ou alertas. Quando você perceber que ele está no singular, concordando com uma coisa no plural, certeza que é advérbio, porque é o advérbio que não varia, gente. É o advérbio que não sofre variação. Já o adjetivo sofre. Então, os soldados estavam alerta ou os soldados estavam alertas. Fica nessa expressão, tá? Então, não tem alerto. O menino estava alerto. Não existe. No plural, só que quando ele está no plural, ele é adjetivo. Quando ele está no singular, ele é advérbio. Uhum. É, sim, sim, porque o número se faz no adjetivo. No advérbio não tem número nenhum. São palavras invariáveis, tá? Então, alerta, atenção a essas possibilidades. Há menos pessoas do que prevíamos. Muito comum a gente ouvir o menos, né? Que não existe no português. Tá? Não existe. Não existe. É, isso. Ontem fiz uma prova monstro. A expressão monstro, ela se torna também advérbio quando ela está no sentido de colossal, grande, gigante, igual a prova do Enem. Gente, vocês sabem que prova de concurso perto da prova do Enem não é nada. Quer dizer, não é nada no sentido tempo, né? Porque cansa demais, enfim. Enfim, então o monstro, ele também, quando ele é advérbio, ele quer significar essa ideia de gigante, tá? Gigante. E quando ele está sendo usado assim, ele não pode virar monstra. Fiz uma prova monstra. Não, é prova monstro. Não varia, porque advérbio não varia. Ela acabou de anotar ali, ó. Na expressão adverbial, as palavras não mudam. Mas e se fosse monstruosa, professor? Aí você está saindo do advérbio e trazendo o quê? Um adjetivo. Aí vai ter que concordar, porque adjetivo concorda. Ontem fiz uma prova monstruosa. Agora, se você usar a palavra monstro, porque monstro também, em outro contexto, pode ser um substantivo, que é o bicho-papão. Tá? O bicho. Não. Sei lá. Se existe presidenta, por que não a monstra vai ficar para trás? Acho que se tiver. Porque a gente não tem monstro, né? É tudo personagem, é tudo ficção. Então, no desenho do povo lá do Hotel Transilvânia, a gente diria monstros. É monstro fêmea, monstro macho, seria o epiceno da língua do substantivo. Mas, vamos lá, presidenta tem monstra também. Vamos tentar incluir as monstras aqui no nosso gênero, tá? Mas não teria mesmo. Não teria para português.
O português ele nem aceita presidenta, a gramática, né? Só o dicionário. Então, lá, ontem fiz uma prova monstro, que significa gigante, cansativa, colossal, imensa. Então, pronto. Alguns políticos são pseudo-representantes do povo. Também aparecem questõezinhas tentando colocar assim, ó, para vocês. Pseuda, vamos pegar uma palavra feminina. Alguns políticos, algumas políticas, algumas pessoas são pseudas representantes, ó, para tentar concordar com políticas, com pessoas, se fosse, né, um caso aqui, ó, de feminino. Algumas pessoas são pseudas. Não, gente, pseudo não varia. Sempre masculino. Ele só se anexa à palavra. Pseudo representante, pseudo político, pseudo professor, pseudo professora. Não, ele fica só no singularzinho, junto com a palavra. Quem vai variar é a palavra da frente. Ó, pseudo professoras. Viu? Não é pseuda. Nem pseudas. E o que é pseudo, gente? Sabe quando que eu aprendi a palavra pseudo? Na biologia. Na biologia. Foi o lugar em que eu consegui entender pseudo. Isso. Eu aprendi quando eu estava aprendendo esse bicho aqui, ó, que chama ameba. O que a ameba tem? Pseudópodes, pés falsos. Aí foi onde eu guardei. Pseudópodes. Pseudópodes, pés falsos. Então é tipo algo falso. Então se eu sou pseudo-representante, eu sou um representante. Por aí. Agora as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Duas situações. Quando é adjetivo, concorda, varia, junto, vai né, concordar com a palavra. Agora, se vier na força de advérbio, em nenhuma situação elas variam, elas ficam rígidas, no masculino como elas nasceram. Então, olha lá. Quando tem valor adjetivo, concordam com o substantivo. Serviu-nos, meia porção de arroz. Esse meia se refere a que estrutura da frase? O que é meia na primeira frase? A porção. Então, concordam comigo que essa palavra está classificando um substantivo? Porção de arroz, metade da porção de arroz. Tá? Dica rápida. Toda vez que a palavra meio, ou meia, ou meios, ou meias, porque pode variar para tudo aqui, tá? Se ela tiver no sentido de metade, sempre é adjetivo e sempre tem que tomar cuidado para a variação. Então, ó, serviu-nos metade de uma porção de arroz. Não é isso o efeito do meio? Então tem que ser meia, porque porção é feminina. Professor, e quando não é metade, é o quê? Aí vai ser o meio irregular, mas me dá um sinônimo também, para eu não confundir? Tá, Maria está meio e não meia aborrecida. Então, por que não é meia? Porque a palavra meio aqui, ela vai expressar outra coisa para mim, diferente de metade. Ela vai expressar uma ideia adverbial que significa um pouco. Ó, é diferente, gente. Quando eu digo metade, é metade. Um pouco é um pouco. Quando eu digo um pouco, eu estou querendo dizer metade? Não. É um pouco assim de intensidade. Lembra do advérbio de intensidade. Então, a palavra meio, além de adjetivo, também vai ser advérbio de intensidade. É uma intensidade fraca. Ela está meio aborrecida. O professor é meio inteligente. A professora é meio inteligente. Ó, não há variação. Os professores são meio inteligentes. As professoras são meio inteligentes. Não vai variar. Coloca um pouco no meio, vê se não faz sentido. Maria está um pouco aborrecida. Os professores são um pouco inteligentes. As professoras são um pouco inteligentes. Minha mãe é um pouco brava. Não fica, você vê que um pouco não muda? Assim como o meio não mudaria. Agora aqui não. Serviu-nos meia porção de arroz. Serviu-nos meio copo. Isso. Aqui, ó. O do meia hora está aqui em cima.
Metade. Por isso que o meia hora faz sentido. É. Bom, acho que talvez ele está entrando no sentido mais de significação, não de concordância. Nos termos de concordância não tem erro nenhum. Agora, na aplicação do processo de sinônimo, semântica, acho que não em todos os casos, talvez em algum pode ser, por exemplo, meio tonto. Agora, aqui está tudo certo. A pessoa ela está aborrecida, está meio, está um pouco. Por exemplo, quando você se aborrece por completo, full? Sempre? É? Não, mas responda com seriedade. Você às vezes fica um pouco irritado ou sempre muito, muito, muito? Então existe, tá? Os alunos são bastante estudiosos. Olha lá. O bastante causa estranheza também. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. A palavra bastante, pelo que pouco se pensa, também ganha S. E às vezes não pode ganhar S. Às vezes aceita e, na maior parte das vezes, é proibido. Também tem um macetezinho para vocês verem quando esse bastante vai receber S. É fácil. É só pegar e colocar um sinônimo para ele, que é a palavra vários ou várias. Quando couber o sinônimo vários ou várias, você sabe que o bastante vai ter que ter S. Vamos lá? Vamos comparar? Conversamos várias vezes a esse respeito. Fez sentido? Então, bastante, se você usar bastante no lugar de vários ou várias, tem que pôr S. A palavra saudade seria saudade no singular. É porque saudade, além de ser uma palavra única, ela não tem 2, 3, 4 saudades. É uma só. Então, singular. Inclusive, é uma palavra especificamente brasileira. Uhum. Estou com muita saudade de você, de vocês. É isso mesmo, fica invariável. Ok, vários, várias. Agora, quando que bastante nunca em nenhuma situação vai variar? Quando bastante é sinônimo de muito. Quando ele for sinônimo de muito, peraí, deixa eu colocar aqui, bastante, na significação de muito, só muito, nunca vai variar. Os alunos são muito estudiosos. Aí, o bastante fica sem S. E agora o caro e barato, né? Porque quando ele é predicativo, ele vai concordar. Os automóveis estão, olha aqui o verbo de ligação. Os automóveis estão caros. Quando é de ligação, ele concorda. As frutas estão baratas. Agora, se não for um verbo de ligação e vier acompanhado do verbo custar, percebam que a palavra fica invariável. Ó. Esses automóveis custam caro. Não é custam caros. Custam caro. As laranjas custam barato. Tudo bem, gente? A mudança do verbo vai alterar esse processo. Se for de ligação, vai flexionar. O automóvel está caro. Os automóveis estão caros. Agora, esses automóveis custam caro. Este automóvel custa caro. Ó, não muda, tanto no singular quanto no plural aqui. Acompanhando o verbo custar. Acompanhando qualquer verbo de ligação, vai variar. E o meia ali, né? Já é meio-dia e meia, porque estamos falando da hora. Meia hora. Então, a palavra hora é feminina, vai variar. Onde? Ah, esse verbo? Esses automóveis custam. O que custa? Custa alguma coisa. Vai ser um verbo transitivo, direto, e a própria ideia aqui vai complementar o custar. Beleza. Estamos muito cansadas e não muitas cansadas. O muito, assim como o bastante, ele é invariável nesse caso. Agora, poderia ser muitas se estivesse acompanhando ali no sujeito. Ó. Muitas meninas, ó lá,
Muitas meninas estão contentes. Então, há casos quando eu percebo que o muito está quantificando, quando ele quantifica, ele varia. Quando ele só intensifica, ele não varia. Tira. Beleza. Próximo. Agora, esse aqui estamos quase finalizando. Falta esse, mais 3 slides para concordância nominal. Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, que a gente falou lá naquela aula do mesmo, né? Próprio, só, kit, concordam com o substantivo a que se referem quando eles forem adjetivos. Agora, os advérbios só, vamos aqui. Os advérbios só, porque ó, tem o só advérbio e o só adjetivo. Quando equivale a somente, ó, né? Porque aqui, ó, a equivalência é quando esse só equivale a sozinho. Tem diferença para vocês? Eu somente quero ir à praia. É diferente de sozinho, né? Esse somente, ele é sinônimo de quê? De apenas, tudo bem, gente? Eu apenas quero ir lá. Então, lá, quando só for equivalente a isso, é advérbio. Quando só é equivalente a sozinho, sozinha, adjetivo. Aí tem o menos e alerta, né? Que a gente já viu no slide anterior. E as expressões em anexo, muito útil para quem manda e-mail, ó. Vamos aprender hoje a escrever direito o e-mail para o cliente, hein, gente? Em anexo ou a sós são invariáveis. Sempre vai ficar no plural, sempre vai ficar assim no singular, ó. Então vamos lá, vamos entender, tá? Seguem anexos os documentos da partilha de bens. Vejam só. Quando você escreve na frase do e-mail para o seu cliente, uma frase assim, você escreveu a palavra anexo sem a presença do em, perceba, sem o em. Quem aqui costuma mandar e-mail para as pessoas anexando materiais? Quando vocês escrevem essa expressão, vocês sempre escrevem em anexo? Segue anexo. Você tem outra expressão. Vamos lá. Segue anexo. Ou segue em anexo. Certo? Então, nós temos duas expressões. Estão corretas as duas? Sim. Só que... Não, estão corretas. Só que... Qual é a classificação morfológica e sintática? Aqui eu tenho o verbo. O que segue, segue de alguma forma, né? Segue algo. Então, tem um algo implícito, que é o anexo aqui, tal. Verbo transitivo, direto. E o anexo é o meu objeto direto, porque aqui ficou um substantivo. Se eu colocar uma palavra que segue arquivo, anexo, aí ele vira adjetivo. Segue arquivo, arquivo, substantivo, segue arquivo, anexo. Agora, segue arquivo em anexo. Aqui muda tudo, porque ele deixa de ser complemento e passa a ser adjunto adverbial. Adverbial, o em anexo, porque ele é advérbio. Então, o que é que muda? Se você mandar 2 documentos, seguem anexos. Agora, se você fizer isso aqui, ó, aqui não muda. Presta atenção. Se você mandou mais de um arquivo sem o em, você teria que concordar. Seguem anexos. Agora, se você usar com o em, deixa aqui no plural, seguem, lógico, porque são mais de um arquivo, em anexo. A expressão em anexo não varia. Ela fica no singular para sempre. Junto com o em, gente, cuidado. Agora, sozinha, ela vai variar, se preciso. Aqui no caso, quem é que segue em anexos? Os documentos da partilha de bens. Ó, são mais de um documento. Então, os documentos seguem anexos.
Olha aqui embaixo. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Ó. Não concordou, porque veio numa expressão junto do em. Fica exatamente assim. As fotografias em anexo. Agora, se eu trocasse, como é que seria? Veja as fotografias anexas. Ó, se você tirar o em, seria essa a versão. Leia a carta e veja as fotos anexas. A carta segue anexa. Os documentos estão inclusos. O documento está incluso. Ó, não altera a ideia. Ela mesma redigiu a carta. Aí eu mesma tenho que concordar com ela aqui, ó. Ele mesmo fez isso, ela mesma fez isso. No sentido de solidão, o só, adjetivo, concorda também. Eles estão sós, estão solteiros, estão sozinhos. Ele está só, está solteiro, está sozinho. Kit também concorda. Estou kit com você. Estamos kits com você. E o obrigado, que sempre vai concordar com a pessoa que está falando. Se eu sou homem, eu digo para todo mundo, muito obrigado. Nunca vou mudar. A não ser que eu decida me tornar uma mulher trans, né? Vai que eu desista de ser homem nesse mundo machista e quero tentar ser mulher. Aí eu vou passar a dizer o que para todo mundo? Muito obrigada. Ok. Elas só esperam uma nova oportunidade. Professor, por que aqui não é elas sós? Porque esse só é de somente. Elas somente esperam. Elas apenas esperam. Então, quando esse só for sinônimo de apenas e não de sozinho, no silêncio da noite, tem que colocar ali no singular. As meninas ficaram a sós no quarto. Essa expressão também é invariável. Invariável, o a sós. Ó, você vê que está o a no singular e o sós no plural, tá vendo? Sempre para indicar que você está sozinho com alguém, vai usar essa expressão, a sós. Não é a só. Vai ter que ter o szinho nesse caso. Prontinho? Posso pagar? Aí vem mais uma página do Sacconi, do Luiz Antônio Sacconi aqui, que ele vai falar um pouquinho sobre a formação dos adjetivos compostos, né? Como que vai concordar isso. Então, vamos lá. Os adjetivos compostos só permitem a variação do último elemento. Por exemplo, olhos verde claros, se for uma adjetivação composta, o primeiro caso é que o último só varia. Revistas jurídico-empresariais, só o segundo termo varia. Políticos marxista-leninistas, só o segundo vai variar. E essa segunda variação vai de acordo com o substantivo, né? Ó, é o substantivo que pede essa variação. Ó, revistas empresariais. Olhos claros. Ó lá, o último termo é que varia. Mas calma lá, tem mais outros casinhos diferentes, tá? Então vamos aqui, vamos devagar. Essa é a regra geral, gente. Isso aqui é a regra geral. É quando você vai fazer um adjetivo composto com dois adjetivos. Perceba aqui, ó. Esse é o lance também de começar a perceber esse conteúdo. Perceba que no processo de composição do adjetivo, os dois são adjetivos. Tanto esse, que é o verde, quanto o claro também. Olha lá, ó. Existem composições com os dois adjetivos, só que nem sempre vai ser assim. Olha aqui para mim que você vai entender. Olhos verde piscina. O meu adjetivo composto traz um adjetivo, só que ao lado ele coloca um substantivo. Ó. Olha a diferença dessa composição. Quando for assim, em vez de adjetivo, adjetivo, for um adjetivo junto de um substantivo, nunca vai variar. Olhos verde piscina. Ó, nenhum foi plural. Camisas vermelho vinho. Não é vermelho vinhos. E nem vermelha vinhas. Camisas. Não, é camisas vermelho vinho.
Aí, sim, sozinha. Quando for sozinha, aí vai variar. Essa camisa é vermelha. Mas quando o adjetivo for composto, aí você vai ter que ver. Se os dois são adjetivos, porque aí vai variar o último. Agora, se for adjetivo e substantivo, ninguém varia na fila do pão. Ok. Outro caso também é quando no lugar da cor a gente não usa a cor, mas usa a coisa que lembra a cor. Olhos turquesa. Em vez de eu falar turquesa é azul, né? Olha lá, olhos turquesa. Em vez de usar a cor, eu usei um nome que me lembra a cor. Aí também não varia. Camisas vermelhas, ok. Agora, camisa sangue. Camisas sangue. Viu? O sangue fica no singular. Camisetas sangue. Trash, né? Mas tudo bem. Camisas vinho, né? Olha lá. Vinho ficou no singular. Agora, o último casinho. Os adjetivos compostos específicos como esses três, azul marinho, azul celeste, furta-cor, são sempre invariáveis, nunca vão variar. Camisas, azul marinho, meias, azul celeste, saias, furta-cor. Não. É praticamente igual esse aqui, ó, verde piscina, praticamente. Ele vai meio que quase nesse sentido, tá? São só 3 casos, pessoal. Os adjetivos, que varia o último. O adjetivo substantivo, quando você usa só o substantivo. E essas fixas. 3 casos e as fixas. E aí a exceção do surdo-mudo, que sempre é surdos-mudos. Os dois variam, se estiver aparecendo na prova, né? Alunos surdos-mudos. Não é possível instalar atualizações. Tem uma tela aparecendo para mim aqui. Enquanto você vê que eu vou apagando. Eu não consigo nem mudar mais o slide ali. Tô com medo de apertar ali e fazer algo indevido. Pronto. Uso da palavra extra. Extra é fácil. Extra sempre vai variar, né? Horas extras, hora extra, edições extras, edição extra. Então, varia também. Junto, isso aqui é importante. Quando você diz assim, eu estou indo junto com minha mãe ao mercado. Tudo bem? Junto com? Ok. Agora, eu estou indo junto de minha mãe ao mercado. Tudo bem também? Faz um pouco de sentido para você? Um pouquinho, pelo menos? Eu sei que você não fala muito junto de, mas... eu estou junto de minha mãe, vou junto de minha mãe ao mercado. Certo. Existem diferenças? Junto de, junto com? Se você fosse me dizer agora, o que você acha? Existe diferença de usar o com ou o de? Qual seria, então, a diferença? De companhia. E o junto de? Primeiro que não poderia estar certa a frase, estou indo junto de minha mãe. Não serve. Teria que ser só junto com. O junto de é só quando você diz que está perto da pessoa. Olha lá. Qual é o seu nome mesmo? Bárbara. Estou junto de Bárbara. Perto. Próximo. Quando é a ideia de próximo, é junto de. Agora, ideia de companhia, você está indo com a pessoa ao cinema, estou indo junto com Mariana, com Bárbara, com Jéssica ao cinema. Então, a diferença é simples. É companhia e ou próximo. Então, elas chegaram juntas. Pode acontecer? Olha lá. Pode, mas não vai variar quando está junto com a preposição. Ó, presta atenção. Aqui tudo bem. Elas chegaram juntas. Agora, elas estão junto do pai. Não é juntas do pai. A expressão junto de nunca vai variar, pessoal. Ficamos junto. Não é juntos. Ficamos junto ao muro. Junto do pai. Junto ao muro. As crianças chegaram junto com a mãe. Junto com, não varia.
Juntas com a mãe. Nunca. Só sozinha. Só sozinha que pode variar. Estamos todos juntos. Agora, estamos todos junto do professor. Não juntos do professor. Tá bom? É isso. Isso. E agora, para finalizar, esse. Ai, deixa eu esconder primeiro. Vamos ver o que vocês pensam dessa frase. Porque essa aí, ó, é um BOzinho. Então, lá. Conheço, mentira, tá? Só vou fazer uma mentira aqui. Conheço lugares o mais incrível possível. Não, o mais incríveis possível, ou seria para vocês possíveis? Decidam. Conheço lugares o mais incríveis possível ou o mais incríveis possíveis. Certo. Primeiro eu só quero te perguntar, que outras palavras da frase pediram essa expressão aqui, ó? Não é o conheço que o mais possível, certo? Ó, aquele possível só está aqui por causa desse parzinho, ó, desse menininho aqui junto com ele. Então, sempre que aparecer, eles vão vir juntos. O mais possível. O menos possível. Pode ser também o menos, tá? Mais ou menos. Porque, tirando esses que eu marquei, eu poderia dizer simplesmente, conheço lugares incríveis. Ó, é a frase pronta. É por isso que a gente erra. Mas ele é mesmo assim estranho. Inclusive, há um tempo atrás, antes de ser professor e tal, né? Tipo assim, há 15 anos, eu dizia possíveis para tudo, nesses casos. Mas não, olha o que o Luiz Antônio disse. Possível não varia, se faz parte de uma expressão superlativa como essa. Se faz parte daquela expressão. Agora, é lógico que possível vai variar sozinha. Tipo assim, ó, gente, esses conteúdos são possíveis. Isso. Quando está nessa expressão, nunca vai variar. Porque, olha só, nessa expressão, como que está se comportando o? No singular. Então, se essa expressão é dela, é dele, fica no singular. Então, quando assim for, nunca vai ficar no plural. Olha aqui, ó. Escreva bilhetes o mais legíveis possível. Comprei produtos o menos caros possível. Fazemos cerveja o melhor possível. Traga guaranás tão gelados quanto possível. Neste caso, não se aconselha variar o artigo. Por exemplo, escreva os bilhetes mais legíveis possíveis. Não, o artigo não vai variar. O artigo não varia. Não é para colocar bilhetes os mais. Porque trocando o artigo, aí a palavra vai variando, ó. Escreva os bilhetes mais legíveis possíveis. Os possíveis. Mas aqui ele diz, não faça isso. Possível, nunca vai variar o possível. Nunca mesmo. Está, porque ele disse que isso aqui é uma construção coloquial. Então isso aqui é só para a gente conversar no dia a dia. Agora, para fazer uma prova, escrever uma redação oficial, isso aqui não vale? É da norma culta. É coloquial. Pronto, gente. Agora a gente vai começar a verbal. Na concordância verbal, agora a ideia é sujeito e verbo. Não é mais as palavrinhas entre si ali, os nomes, né? Vamos esquentar um pouquinho. Vamos lá. Numa situação assim, o cara fala assim, olha, pergunta a hora para eles e o moço disse, é 2 horas. Aí o cara disse, que pena, você foi desclassificado. Por que ele foi desclassificado?
Porque horas, o verbo ser pede ali a flexão. São 2 horas, né? Então, não concordou o verbo e a expressão. E aqui a dona tiazinha que confecciona lá. Confecciona-se roupas. Qual é o erro de concordância aqui? Confeccionam-se. É o verbo. É o verbo. Então, olha aqui, ó. O que é que está sendo confeccionado? Roupas. Então, confeccionam-se roupas. Opa, é um M. Eu fiz algo a mais. Então, confeccionam-se roupas. Roupas são confeccionadas. É sempre bom trocar para outra voz do verbo para a gente perceber isso. Outro, Dona Irene. Vamos ver aqui a proposta de Dona Irene. Joga-se búzios, cartas, tarô, mapa astral, fazemos todo tipo de trabalho. Traz a pessoa amada de volta em 3 a 7 dias. Serviço garantido. Lógico, para vocês não ligarem, porque vai que vocês gostam da pessoa que eu gosto, né? Então o que está errado no... Hã? Serviço garantido, não. Aqui. Joga-se. O que tá? Jogam-se. Búzios são jogados. Búzios, cartas, tarô e mapa astral, que eu também já achei bem estranha a construção do mapa astral dela, né? Ela aglutinou com que autorização? Ela fez um substantivo aglutinado ali. Ok. Então é jogam-se. Então tem que concordar. Não existe sonhos impossíveis. Existe... O quê? Todo tipo. Fazemos todo tipo. Ficou adequado porque ela não escreveu tipos, né? Cadê? Traz de trazer com Z, tá certinho. O traz com S é local, atrás da gente. E aqui, não existe sonhos impossíveis. Existem pessoas incapazes de lutar por aquilo que chamam de sonhos. Exatamente. Exatamente. Isso aqui é o clássico tipo de mensagem indireta ou mensagenzinha que a gente às vezes acorda inspirado no Face, né? Aí faz uma daquelas mensagens assim, acorda e erra na concordância lá. Aqui. Atenção! Neste brinquedo, todos pagam. Olha aqui a CDL, vamos lá. O comércio e a CDL leva você ao Hopi Hari. Porra, mas é foda, né? É trash quando a gente vê que o próprio... Né, não contratam ninguém para revisar o texto. Vai tomar banho. De onde que é esse aqui? Ok. Abertura política e econômica desafiam Cuba. Aqui são 2 adjetivos, pessoal. E o adjetivos. O substantivo é que manda no verbo. É o núcleo do sujeito que manda na conjugação verbal. Abertura, isso e isso, desafia Cuba. Aí, ó, manchete também. Porra. Olha lá. Revelações de detalhes sobre tortura de Dilma intriga Brasil. Intriga. Revelações intrigam. A gente tá perdido, nem nas manchetes. Intriga. Não, na manchete pode dizer. Não precisa necessariamente. Pode deixar, porque a manchete deixa mais assim, meio neutro mesmo. Aqui. Admite-se pessoas com prática em ótica. Admitem-se. Muito bem. Não se faz hospitais com Copa do Mundo.
não se fazem hospitais. Bom, ok. Mais um. Amiga, quando foi que a gente se viu? Já fazem 84 anos. Isso aqui é o meme, né? E aí, o que está errado no meme? Já faz. Eu falei aquele dia que o verbo fazer na indicação de tempo, não vai para o plural. Já faz 2 anos. Já faz 2 minutos. Em qualquer tempo, ele fica no singular, na indicação de tempo. Aí os boyzinhos do One Direction. Fazem 4 anos que essas fotos dos meninos foram tiradas em Sydney Harbour, na Austrália. Faz 4 anos. Erraram. Bom, gente, a partir de então, a gente vai ver agora as nossas regrinhas de concordância. Vamos embora. Um grupo de meninos fugiu ou fugiram da escola. Quando nós temos essa específica regra em que o nosso sujeito... Ó, presta muita atenção agora, tá? Porque essas questões aqui gostam de cair no concurso. Quando o sujeito, né? Tudo isso aqui é o sujeito, ó, e aqui está o verbo. Quando o seu sujeito indica uma ideia coletiva mais o adjunto que você está especificando, por exemplo, a ideia da palavra coletiva é grupo. Aí, ó, grupo de meninos, grupo de professores, grupo de qualquer coisa. Toda vez que o sujeito for feito assim, a ideia normativa da gramática é a seguinte: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então vem aqui, descobre comigo. Quem é o núcleo do sujeito? Exato. E grupo está no singular ou no plural? Agora, existe uma exceção aceitável a essa regra. Quando é regra de coletivo mais adjunto, que no caso os meninos são os adjuntos aqui, ó. Nesta regra de coletivo, que tem palavras que indicam grupo, é também aceitável, mas não é bem norma culta. Isso aqui é uma variação que aconteceu com o tempo. Passa a ser aceitável também dizer no plural. Então, é facultativo, mas na prova tá certo, gente. Se a questão tivesse uma questão super seca, veja os casos de concordância. Aí vamos supor que ele coloca aqui na letra A essa versão. Mas ele coloca na letra D a versão do plural. As duas estão corretas. Tanto a A quanto a D. Aí, ó. Então, tem questão já pegando essa vertente. Queria, exatamente. Só para entender, então, esse caso facultativo. Por que ele é facultativo? Porque na gramática, qual é a norma correta? O núcleo mandar no verbo. Não os outros elementos mandarem no verbo. Então, nesse caso, está aceitável como facultativo. E por que veio essa mudança, professor? De tanto povo falar desse jeito. De tanto povo falar, de tanto se cristalizar na nossa fala, aí as gramáticas, a partir dos anos 80, 90 mais para cá, eles começaram a colocar essa versão como uma possível variação. A mesma coisa vai acontecer, além das expressões coletivas, quando a expressão representa partitivo. Algo de metade, de parte. Então, olha lá. Metade dos alunos. No meu sujeito, quem é o núcleo? Metade. Núcleo do sujeito, a regra manda concordar no singular. É o correto. Porém, os meus adjuntos também podem influenciar. E aí eu tenho um facultativo ali, ó. Metade dos alunos voltou, ou metade dos alunos voltaram à tarde. Professor, numa redação, o que o senhor me sugere? A norma, não o facultativo. Quando você mostra para o seu corretor que você sabe a norma mais certinho, ele gosta, tá? Ele gosta. Beleza. Próximo caso.
porcentagem. Quando é caso de porcentagem, duas coisas para a gente ficar atento. Se houver substantivo junto com o número, o verbo concorda com o substantivo. Ó. Se houver só o numeral, o verbo concorda com o número. Então, ó. 50% da população, olha para o sujeito. Dentro do sujeito eu tenho o número e o substantivo aqui representa esse número. 50, pergunto, é mais de um? Então deveria, a princípio, ser plural, né? Se eu disser alguma coisa com o verbo, 50% não votaram no presidente. 50%, mais de um, não votaram. Ok. Agora, se esse 50% estiver acompanhado de uma palavra que está no singular, cara, é a palavra que vai mandar na concordância, não o número. Isso é um detalhe muito importante. Muitos concurseiros não prestam atenção nisso e olham direto para o número e vão dizer que está errado. O número tem que estar sozinho para ele mandar no verbo. Da população está. Agora, 50% estão insatisfeitos. Ô, professor, e se fosse assim, ó, vamos ver aqui. 1%, olha só que loucura agora, ó. 1% dos professores exato. 1% dos professores estão insatisfeitos com não sei o quê. Olha que crazy. É o termo acompanhante que manda. É. Tá? Estamos falando do caso aqui, ó, desse primeiro. Quando está acompanhando, assim como esse aqui de cima. É o termo, não o número no caso, é o termo acompanhado do número que vai mandar na concordância. Singular, então vai para o singular. Ah, está no plural? Então vai para o plural. Mas é 1%. Então, você não quer? Então escreva a frase assim, ó, sem o professor. 1% está insatisfeito. Pronto. Tá certo. O número concordando com o verbo. Vai ser, aí sempre a concordância é com o número antes da vírgula. 1,99 está insatisfeito para dar. É o primeiro da vírgulazinha que vai mandar. Só vai alterar se a partir daqui ficar 2. Próximo caso, núcleos do sujeito unidos por ou. É super simples esse, é só você entender o sentido da diferença dos dois ous. Ó, vai ficar o verbo no plural se a ideia dos dois sujeitos ligados pelo ou for abrangente. No singular, se for excludente. Olha lá, vamos entender isso. Pedro ou Theo podem ajudá-la sem problema. Quando eu leio esta frase, eu estou dizendo que só um ou outro pode ajudar? Ou é qualquer um? Quando a ideia for de qualquer um, verbo no plural. Agora, se parecer que um só e o outro não pode, Pedro ou Theo ficará com grande prêmio. A ideia é de exclusão. E aí fica no singular. Então, por mais que sejam dois sujeitos, mas eles estão unidos pelo ou. E se for na ideia de exclusão, só um pode ganhar o prêmio, singular. Agora, qualquer um pode fazer, plural. Não é difícil, não. Esse do ou é só prestar atenção. Acho que vocês nem precisariam da regra. Acho que só lendo vocês já meio que entenderiam a frase. Ó. Pedro ou Theo podem ajudar. Olha lá, qualquer um. Fica plural porque a gente aceita com que os dois ajudem. Agora, se for excluir... Não dá. Olha, fica tudo... É, Pedro e Theo. Pedro e Theo. Ah, essa aqui também costuma cair e muita gente costuma errar. Essa frase aqui, mas ela é tão simples, porque, vamos lá então. Toda vez que o sujeito for feito com mais, menos, cerca ou perto de mais um numeral, ou seja, qualquer uma dessas expressões, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Por exemplo, mais de um aluno, menos de um aluno, cerca de um aluno, perto de um aluno. Então, qualquer uma dessas quatro expressões vai usar a preposição também, né? Ela é usada junto desse momento. E aí vem o número, aí o substantivo. Vamos colocar aqui aluno só para a gente poder ter uma visão desse sujeito completo.
o verbo concorda com o número. Então, mais de um jornal publicou a notícia. Não é mais. Você não vai fazer um cálculo na tua cabeça, Nazaré. Tipo assim, mais de um é dois, né? Não vai ser tão profundo assim agora. Então, mais de um jornal, aqui está o sujeito, né? Mais de um jornal, tudo isso aqui é o sujeito, mas o numeral está aqui, então esse numeral vai mandar. Perto de 20 pessoas saíram da palestra. Agora, observação. Se houver nessas construções uma relação recíproca, o verbo vai para o plural. Mais de um convidado abraçaram-se. Ou seja, um abraçou o outro e o outro abraçou. Essas ações, elas são recíprocas. Quando eu vou te abraçar, você também me abraça. Então, quando o verbo fizer um feedback assim, automático, ele vai para o plural. Mesmo que a expressão indique um. É porque a gente sabe que a ação verbal de quem abraça, ninguém abraça sozinho. O outro também te dá um abraço de retorno. Por mais que não seja sincero, que não seja apertado, que não seja tão demorado, mas houve a ação de cada um fazer por si, né? Então aí vai para o plural. Ou se você repetir a expressão, mais de um sem terra, mais de um soldado, mais de um pai, mais de uma mãe foram. Porque se repetiu, mais de um, mais de um, mais de um, mais de um, aí vem. Faz sentido. Ok. Um e outro, nenhum nem outro, um dos que. Isso aqui é legal porque os dois aceitam, as duas variações vão ser aceitas, tá? Tanto singular quanto no plural. Então, um ou outro aluno foi. Por que fica no singular? Porque o um ou outro. É ele, né? Também, se fosse o ou, também daria certo. Um e outro aluno foi. Agora, nesse caso do e, também aceita o plural. Quem mais confunde um pouco é isso aqui, essa aqui dessa última, que o povo ainda sempre fica com dúvida. Acho que nessas duas primeiras quase ninguém reclama para mim. Eu não entendi. Então, agora aqui, como a gente usa muito essa frase aqui, um dos que, fulano foi um dos que, Beltrano foi um dos que. A gente usa muito essa expressão e muitas vezes a gente se atrapalha, mas na verdade não se atrapalhe, as duas versões estão aceitas. Fulano é um dos que lutou, fulano é um dos que lutaram. Tanto faz. Então, em todos esses casos aqui, uma ou outra versão serão aceitas, tá? Agora, onde que só vai ser aceito o plural? Quando for uma expressão que indica reciprocidade, de novo, igual ao anterior, como aqui no caso, um e outro jogador ofenderam-se. Um falou que o outro é fulano e o outro fulano falou que eu também sou alguma coisa. Então, eu xinguei você, você me xingou. Então, a gente trocou farpas. Igual abraço. Quando eu te abraço, você me abraça. Quando eu te dou uma na cara, você me dá outra. Olha lá, recíproco. Se houver reciprocidade, o verbo vai para o plural. Agora, em expressões irredutíveis, tem como você deixar de ser irmão da pessoa? Então, quando a ideia é determinante, é irredutível, não tem como deixar de ser, uma e outra são irmãs. Tá? Ok. Sujeito representado por nome próprio no plural. Os Estados Unidos votaram. É essa frase dos Estados Unidos que sempre às vezes cai na prova. Então, quando o meu sujeito ele é representado por nome próprio no plural, nome próprio no plural, por exemplo, Amazonas, olha lá. A obra, os sertões, Minas Gerais, Campinas, né, porque tem o artigo, os Estados Unidos, os Emirados Árabes
todo nome próprio no plural. Como que vai acontecer? O artigo é que manda. Se o nome próprio estiver antecipado de artigo, é o artigo que manda no verbo. Não é assim, é o país. O país Estados Unidos, professor, ele é um só, então eu vou dizer que os Estados Unidos é. Não. Os Estados Unidos são. Os Estados Unidos compraram. Mas não é vários países, ele é um só, professor. Mas a regra é, quando o artigo estiver, o artigo é que manda. Porra, eu vou para os Estados Unidos, porque eu não quero mais aprender gramática da língua portuguesa. Muito chato, né? Lá você não vai ter preocupação. The United States are a country, lá, 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 lá. E ainda assim lá eles usam o plural. Mesmo assim. The United States are. É o verbo to be are, no plural. Muito bem. Vamos lá então. Vamos aqui aos nossos casos. Amazonas. É o nosso lugar aqui da região do Brasil. Olha o artigo que está antes de Amazonas. Está os Amazonas ou o Amazonas? Só o o. Então o artigo manda. O Amazonas é um estado enorme. Nomes de obras literárias também entram no joguinho. Também entram. Olha lá. Os sertões contam. Então o artigo manda. Quem escreveu os sertões foi um cara chamado Euclides da Cunha. Camaradinha super racistão no passado. Né? Lá, a gente conversa sobre isso em outra oportunidade. O Amazonas é um estado, os sertões contam uma história. Agora, observação. Primeira. Se se tratar de nome de obras que já recebam o artigo como fixo na obra, não é um artigo que você coloca de supetão, o artigo faz parte do registro da obra do cara. Aí você pode escolher, nesse caso, só quando é caso de nome de obra, não país. País não entra aqui. Quando for nome de obra, de CD, de álbum, de um cantor, qualquer coisa, você pode escolher deixar no singular, porque aqui você pode pensar na questão da obra. A obra Os Sertões narra. Aqui é aceitável, mas você pode também voltar para a regra geral. Ó. Os sertões narram. Essa é a regra geral, essa é a exceção. E essa exceção só faz parte de obra. Não vem colocar o país Estados Unidos, tá? Tira o país, se bem que daria certo também, mas os Estados Unidos. Ó, veja, eu não estou colocando a palavra obra aqui. Aí você vai. Aí é tranquilo. Aí na verdade, né? É necessário. Agora, vamos lá. Quando a palavra não recebe o artigo determinado, por exemplo, Minas Gerais. Eu não digo as Minas Gerais. Só Carlos Drummond de Andrade que fez isso num poema. Que saudade das minhas Minas Gerais. Foi a única vez que eu vi alguém colocar artigo para Minas Gerais foi ele. Né? Mas é poeta, a gente não vai brigar com poesia, porque poesia enfim. Minas Gerais olha lá, ó, não tem artigo? Fica no singular. Então se não tiver artigo, é singular a regra? Isso. Campinas apresenta bom desenvolvimento, ou movimento artístico. Então essa é a regra dos nomes do plural. Próxima regra. A gente já conheceu esses verbos, pessoal, na aula de verbos. Então a gente acho que só vai fazer aqui uma leitura mesmo. Tá? Para a concordância deles. Por exemplo, o verbo haver. Verbo haver na indicação de, como é que é mesmo? De existir, de ocorrer, ou de acontecer, né? Que são sinônimos, ó. Ou indicar tempo, como é que ele fica? Exatamente. Houve protestos, não é houveram. E se eu fosse colocar o sinônimo dele, professor? Vamos fazer esse teste aqui, porque o concurso gosta disso. O concurso ele pega assim, ó. Pega a frase e troca pela adaptação. Faz uma adaptação com o sinônimo correspondente dele. Aí o concurso vai fazer assim, ó. Houve protestos. Ocorreu protestos. Houve alteração no sentido e na correção gramatical? Não, no sentido não, mas na correção gramatical tá errado. Porque aqui, ó,
Isso, o ocorrer tem que vir para o plural nesse caso. Não tem nem como seguir a regra do houve. É só o houve que é assim. Agora, se eu usar o ocorrer, que é o sinônimo dele, eu vou ter que fazer a adequação. Opa, ocorrerão. Isso, ocorreram protestos. Esse é o correto da troca. Houve algo de anormal. Algo é singular, então nada de ocorreu. Tá certo, ocorreu algo de anormal. Havia naquela voz um timbre especial. Existia naquela voz. Ó, tá no mesmo singular, então não tem problema. Há meses não chove. Conhecemos-nos há 10 anos. Olha lá, todos no singular. E o verbo fazer, que também já conhecemos na indicação de tempo, que ele também fica no singular. Já fazia 2 anos, fará 35 anos, faz 10 anos. Né? Tudo aí no seu singular. Também quando esses verbos acompanharem o deve, o dever junto, aí o verbo é ele que fica no singular, ó, porque como ele exige o singular, ele vai passar a bola para o outro verbo acompanhante dele ficar no singular. Então lá, deve haver protestos. Pode haver algo de anormal, fica tudo no singular, quando o haver pede acompanhante, ó. Devia haver naquela voz, papapá. Deve haver meses que não chove. Ah, aqui está dave, né, gente? É deve. Conhecemos-nos, deve haver 10 anos. Agora, concordância da locução deve existir, pode existir. Olha lá. Se eu trocar o haver por existir, olha o que acontece com o dever. Porque eu não estou mais usando o haver. O haver é que manda o povo ficar no singular. Agora, se eu usar o existir, ó, vai concordar. Devem existir. E aqui, tá certo? Por que está certo? Porque o meu sujeito é algo, é singular, então pode existir. Ficou com medo agora, né? Olha lá. Deviam existir, naquela voz, timbres. Timbres deviam existir. Né? Então, tomar cuidado com isso, porque pode acontecer essa variação. Eita. Esse aqui também a gente já viu na aula de verbo, quando eu falei para vocês da diferença do se. Né? Olha lá, não se acredita em fantasmas. Se for um caso de um verbo transitivo indireto, ele sempre fica no singular, junto com esse se. Só vai ter plural para esses verbos se eles forem VTDs, como eu falei aquele dia para vocês. Olha lá, ó. Se for um verbo de ligação, também fica no singular. Era-se feliz naquela época. Vive-se com pessoas diferentes, ó. Vive-se. Então, verbo intransitivo. Então, a regra é a seguinte, moçada. Nessas regras em que há um verbo, ó, acompanhado de se o verbo for VTI, se o verbo for VI, VTI, VI, e se ele for de ligação. Se um desses 3 verbos estiverem acompanhados do se, eles ficam no singular. Eles ficam no singular. É o que está dizendo aí. E quando isso vai mudar? Se for VTD. Se for transitivo, direto, junto de si, aí eu tenho que olhar o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, fica no singular. Se ele estiver no plural, vai plural. Aqui, não importa. Se tiver plural, singular, ele fica no singular. Os elementos, se estiverem em qualquer voz, ele fica retinho no singular. Junto do si, quando for acompanhado. O caso contrário, quando o verbo é VTD, né? Encontrou-se, ó, tá no singular agora. Por que ele tá? Porque quem encontra algo, é VTD, ó. Encontrou-se o quê? Ouro. Ouro foi encontrado. Inclusive, essa forma do VTD, é nela do VTD que dá pra gente trocar a ordem. Ó lá. Ouro foi encontrado. Pra gente perceber que realmente ouro é o sujeito da oração, ó. Agora, brinquedos ofereceram-se. Ofereceram-se brinquedos. Brinquedos foram oferecidos. Quem oferece, oferece algo. Então, vai depender.
Se o sujeito estiver no singular, singular. Se o sujeito estiver no plural, plural. Exato. A alguém. Peraí. Ah, verdade, querida. Ali tem a pessoa, né? Olha! É porque eu não acordei ainda, não vê? Uhá! Ah. Aí, é. Aham, mas eu quero te perguntar agora uma coisa. Se é VTDI aqui, cadê o objeto direto? Sujeito, sujeito. Cadê o objeto direto? Aqui está o sujeito, aqui está o objeto indireto. Isso, o objeto direto está aqui, ó. Tá tudo aí. Beleza? Verbos ter e vir. É fácil isso aqui. É que quando ele está no singular, ele fica sem acento. Quando vai plural, ele ganha acento. Tranquilo, olha lá. A pessoa tem que entender. A pessoa, singular, sem acento. Agora, as pessoas têm. O vir. Meu avô vem sempre. Meus avós vêm. Então, isso aqui é só tomar cuidado, tá? É de ver. Só que aí não tem mais acento esse, tá? Tipo assim, meus avós vêm, eles olham, né? Meus avós veem o jogo toda manhã, por exemplo, papapá. Antes tinha acento no primeiro, né? Aí caiu. Em todos os casos de EE, de OO, não tem mais. Tem professor que ainda pega, e não sei porquê, tem alunos, eu não sei se é mentira ou se é desatenção dos alunos, que fala assim, tem professor que fala que em alguns casos tem acento. Mano, acho que você tá confundindo o vem com esse vem e você tá confundindo com o vem. E aí, acho que é aí que você pega aí. Não, tem professor que fala que tem. Não, você tá confundindo. Isso aqui é um caso. Caso 1, do verbo vir. E esse caso é do verbo ver. São dois casos totalmente distintos. Não. Vou, creem, vem. Que mais que tem? Que mais que tinha? Então não tem mais acento, gente. Os. Tinha no primeiro. Tinha no primeiro. Tipo, vou, creem, vem. Né? Porque a sílaba tônica está no primeiro. Vou, é hiato. Tinha acento nos hiatos de letras irrepetidas. Não. Não, não tem. De voo. Voo? Eu vou voar? Não tem mais. Vou. Ai. Ó, já falei desses também na aula de verbo, de sujeito, quando são verbos da natureza. Isso aqui é só um resuminho, tá? Então lá, nevou na Serra Gaúcha, não é nevaram. Nunca, nunca, né? Ontem choveu, venta muito, geará forte, trovejou, amanhecia, anoiteceu. Todos os verbos de indicação de tempo, eles ficam no singular. Porém, se eu usar isso aqui de forma poética, aí tem sujeito. Olha aqui, ó. Centenas de gaivotas nevaram o céu. Olha que linda essa metáfora. Você olhar para o céu, ver um monte de gaivota. E aí você pensa nessa metáfora aqui, ó. Parece que o céu ficou nevado. De tantos bichinhos branquinhos lá em cima. Metáfora. Aí na metáfora pode haver sujeito. Quem é que nevavam? Centenas de gaivotas.
Choveram pedras sobre os policiais cercados pelos manifestantes. As pedras choveram. Metáfora. De súbito, alguns palpites ventaram em sua mente. Aí, ó, tudo metafórico. Aí esses verbos vão, sim, assumir um possível plural. Estamos acabando já, olha lá. Sujeitos invertidos. Só para ficar atento, que a gente fez uma questão esses dias aí de sujeito invertido. Né? Então, lá. Acabaram por causar má impressão no autor as palavras. O concurso pode perguntar, quem que é o sujeito do verbo acabaram? Aí você fica lá procurando. Olha lá, as palavras acabaram por causar. Sujeito, as palavras. As palavras. Deve-se aos sonegadores de impostos uma boa parcela do desequilíbrio econômico. Uma boa parcela deve-se. Vem primeiro e depois vem o sujeito. Isso mesmo. As três morais com que finaliza o texto, com que o texto finaliza, sujeito, verbo. Uhum. É. A formativa vem no causar. É ela que dá a ideia do ativo. Então, realmente, você está certo. O acabaram ficou mais nessa flexão passiva ali do processo, né, dessa significação. Último slide para os nossos exercícios. Sujeitos invertidos. Ah, mesma coisa. Olha lá. Só mais uma extensão, né? Não costuma haver entre os corruptos a confissão. A confissão não costuma haver. Nem mesmo um pequeno espaço próprio querem conceder à cultura popular os que a exploram. Os que a exploram querem conceder. Aqueles que exploram querem. Esse aqui vocês iam morrer para ficar procurando, né? Ai, ai. Ok, e muita gente acredita que se deve imputar aos turistas a responsabilidade. A responsabilidade se deve imputar. É toda essa oração, isso. É, todo esse processo. A responsabilidade por boa parte desses processos de falseamento da cultura popular se deve imputar aos turistas. É, o núcleo seria só responsabilidade, o resto tudo é adjunto. Baita de um sujeitão esse, hein? Enorme. Bom, vamos lá, vamos praticar um pouco agora. 1, 2, 3, 4, 5 exercícios. Observe os verbos destacados nos fragmentos a seguir. Entretanto, no íntimo do seu caráter se haviam insensivelmente enraizado certos hábitos de orgulho. 2. Em localidade pequena de simples boticário de simples boticário a médico, não há mais que um passo. Então, aqui o verbo haver e o verbo haver também. Com base nas regras de concordância da norma padrão sobre os verbos destacados, é possível afirmar que, no fragmento 2, o verbo concorda com o sujeito ao qual se refere. Não, gente, o verbo haver, ele tem que sentido aqui? Existe, né? O que a gramática fala? Opa, existir. O que a gramática fala quando haver é sinônimo de existir? Ele não tem sujeito. Ele não admite sujeito. Então, a letra A já era. Mesmo que o fragmento 2 fosse flexionado no plural, o verbo permaneceria no singular. Sim. Em localidade pequena, de simples boticários a médicos, não há. Mais que 2 passos. Ó, não muda o A. Né? Então, acho que a gente já achou, né? A nossa respostinha. A concordância no fragmento 1 foi realizada à vista do objeto direto. Entretanto, no íntimo de seu caráter se haviam incessivamente enraizado certos hábitos. Não, a concordância que foi feita foi na tentativa de fazer uma concordância com o sujeito, não com o objeto. 3.
Então, também não dá. Não, é a C, né? Que eu vi. Em ambos fragmentos, os verbos destacados, por serem auxiliares, deveriam permanecer no singular. Eles não são auxiliares. E, em ambos fragmentos, os verbos destacados, por serem impessoais, deveriam permanecer no singular. Ó, esse primeiro verbo, ele está na formação pessoal. E esse é impessoal. Então, não deu resposta na letra E. Letra B. Foi um pouco difícil essa, né? Ela é um pouco... Ó, estudem mais o verbo haver, tá? Pega, ó, depois pedem para mim, ou o mocinho aqui passar o link da gramática para vocês. Devorem aquela página do verbo haver. Vai lá no conteúdo de concordância. Concordância verbal, vai lá. No livro, eu mandei para alguns alunos daqui um PDF parecido com esse aqui, ó, só que ele só tem a capa amarela. Então, é o livro completo. Não sei se eu falei, esse livro aqui é caro. A última vez que... Porque ele não... a editora... Eu não sei se essa editora fechou, porque eu nunca mais vi esse livro sendo reeditado e reimpresso. Nunca mais. Então, pode ser que esse autor nem queira mais fazer essa gramática de novo. Não. Já, vocês vão pegar o link e vocês vão guardar. Esse aqui, ó, eu já perdi tantas gramáticas quando eu emprestei, nunca mais empresto nenhuma. Cara, é caríssima. Bicho, é cara, mais cara que um livro de Machado de Assis. Porra. Ó, dentre as alternativas de concordância verbal propostas, a gramática do português padrão acolhe apenas a seguinte. O senso comum das principais culturas muitas vezes discordava dos ensinamentos das filosofias clássicas. Aqui está dizendo que eu deveria trocar por discordavam. Vamos ver? Vamos lá, então. O senso comum das principais culturas muitas vezes discordava. Atletas e artistas cotidianamente debatem o avanço da idade com medo e desgosto. Ele está dizendo que eu deveria trocar por debate. Uhum. Tá certíssima a frase. Não, quer dizer, não posso trocar por debate, não. Não dá. C. Os idosos que ele conheceu em Roma, muitas vezes não eram tão felizes como descreviam os gregos. Como descrevia... Descreviam. Também não dá, porque os gregos, o sujeito invertido, cuidado, o sujeito está invertido e às vezes a gente confunde. Então não dá também para trocar. D. A aparente tranquilidade decorria de seu cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar. Aí eu tenho que trocar conseguir por conseguirem. É porque a gente tem uma noção aqui do cansaço de alguém, ó. Uma pessoa parece estar no singular. É o singular de alguém. Então, vamos lá. Aqui, a não ser que a gente precisa do texto para achar quem é essa pessoa. Aí eu esqueci de trazer o texto. Vamos lá. Esses discursos não contribuem para uma resposta definitiva para o estudo científico. Aí eu vou ter que trocar por contribuir. Esses discursos não contribuem. Dá para trocar? Ó, esses discursos não dá para trocar. Gente, eu acho que deveria ser a D mesmo, sabe por quê? Porque eu acho que o texto deveria ter trazido uma informação que a gente não conseguiu pegar aqui, ó. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, a aparente tranquilidade decorria do cansaço do grupo. As pessoas e seu desânimo não, ó.
ó, as pessoas e seu desânimo aparecem, ó lá. Então, eu posso sim usar a palavra, neste caso do possessivo, é aceito, não precisa estar seus desânimos, tá? Então, pode sim, não quer dizer que às vezes tem que estar tudo no plural. As pessoas, ó, as meninas e sua casa. Mãe e filha, as meninas e sua casa. Quantas casas são? Uma. Então, ó, acho que pode ser a D mesmo, porque faltou o texto. É, né? Faltou o texto. Eu tinha que ter trazido o texto para a gente só confirmar. Mas que bom, ó, porque a... Isso. Se depender do sujeito que equivale a um plural ali. Mas é que faltou a frase, faltou a parte do texto. Ó. A gente teria que ir lá no quarto parágrafo para ver. Ó, ele te direciona lá. Muito cuidado isso, porque às vezes a gente tem que voltar ao texto mesmo. É, letra D. Mas é bom que a gente conseguiu ver que nas outras estavam bem absurdas, né? Essa aqui, quando não estava muito absurda, é bom voltar ao texto e verificar. Aí a gente anula a questão, faz recurso. Aí. É isto. Olha aqui, ó, sobre aquele alerta que a gente estudou hoje. 2015 caiu. Considerando o contexto, considerando o contexto, vírgula, como se justifica a concordância do termo em destaque feita em mas estamos igualmente alertas para o fato de que um cargo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como funciona como advérbio, modifica o sentido do verbo, modificando-o. Vamos lá. Mas estamos igualmente alertas. Está modificando o verbo? Olha lá. Mas estamos alerta. Como funciona como advérbio, modifica o sentido do verbo, modificando-o. Quando ele é advérbio, ele não tem que estar no singular? B. Funciona como adjetivo. Ó, esse eu quero. Atribuindo características ao sujeito, concordando com ele. Estamos alertas. Melhorou. Melhorou a opção. C. Essa palavra concorda com o verbo, que está no plural, e com o substantivo ao qual se refere. Que substantivo? Não tem substantivo aqui. D. A regra afirma que quando a palavra alerta for precedida por preposições, tanto o verbo quanto o adjetivo concordam com ela. Nem existe essa regra na explicação do alerta. Letra E. Assume a mesma função que o sintagma verbal é capaz de exercer e, consequentemente, concorda com o advérbio. Gente, é adjetivo, bichinho, é letra B. Estava muito mais fácil do que tudo que a gente viu. Vai flexionar. É. Compare o emprego do verbo haver nas frases. Havia 2 ou 3 circunstâncias a meu favor. Ah, o que a chuva e o sol haviam feito em 15 dias? Vamos lá. A respeito das circunstâncias em que o verbo é empregado, nas frases acima, analise os itens a seguir. Só quero antes dar um recado para vocês sobre o verbo haver, em que em um único caso, ele aceita ir para o plural. Que é esse caso aqui, ó. Deixa eu explicar a diferença para vocês, tá? E é super simples, com o sinônimo que eu vou dar aqui. Olha lá. Havia, tudo bem, a gente já aprendeu que fica no singular. Quando ele está sozinho, assim, ó. Havia amigos do Jonathan. Tá parecendo o quê? Ai, meu Deus, peraí. É que meu V é meio estranhinho mesmo. Melhorou? Jonathan. Havia amigos do Jonathan na aula. Vamos lá. Ok? Ponto. Então, é um verbo que só tem complemento, ele é verbo transitivo direto. É importante que todos vocês saibam que ele se comporta assim. Então, ele vai ter complemento, só que ele não vai ter sujeito.
porque é um verbo impessoal. Todos os verbos que são impessoais, eles não conseguem aceitar sujeito nenhum. Agora, tem uma versão do verbo haver que vai aceitar o plural, mas essa aceitabilidade vai ocorrer só no que a gente chama de locução verbal. Ou seja, quando o verbo haver for auxiliar de um principal. Vamos lá? Quando o haver for verbo auxiliar. Vamos ver o caso. Amigos do Jonathan. Amigos do Jonathan. Opa. Haviam auxiliar, verbo auxiliar, agora o principal. Participado. Ó, tá aqui o outro verbo que está no particípio. Verbo principal. Inclusive, ó, só para ficar mais fácil para vocês, sinônimo de tinham. Aí vocês vão gostar agora, ó. Quando o haver for sinônimo de tinha, tipo assim, tinha feito, tinha armado, tinha estabelecido, tinha ficado, tinha amado, tinha corrido, o verbo haver pode sofrer também para o plural. É isso. Os amigos do Jonathan haviam participado da aula. Então, só nesse casinho, o verbo haver vai aceitar a possibilidade de ir para o plural. Tiro. Não. Adjetivo varia, né? Sim. Aham. Adjetivo varia. Adjunto adverbial não varia, mas o adnominal sim. Calma, olha aqui, ó. Adjunto adverbial não varia, assim como o advérbio. Isso, são invariáveis. Agora, o adnominal varia, isso. Vamos lá. O verbo haver na primeira frase é impessoal. Ok, é mesmo. Não flexionável. Por isso permanece na terceira pessoa do singular. Verdade. Em ambas as frases, o verbo haver funciona como existir. Não, aqui não rola, gente. Troca o existir aqui no lugar. Não deu. É. O verbo principal é o verbo feito, é o verbo fazer. Principal, auxiliar. Aquele é só a orelha seca. 3. O uso do verbo haver na frase 2 está correto porque esse verbo, quando funciona como verbo auxiliar, integrante dos verbos compostos, tem sua flexão normal. Qual seja de pessoa, de tempo, qualquer coisa. Verdadeiro. Então, as opções 1 e 3. Vamos ver? D de dado. Exatamente. Ele admite sujeito. Ele não é mais um verbo impessoal aqui. Ele é só auxiliar. Gente, vamos lá então. Ó, terminamos essa etapa da aula. E vamos para o nosso último materialzinho, né? Que horas é o intervalo, moço?